Hoje em dia, meu carro-chefe, eu sou referência em espírito japonês. Tá. Mas meu grande amor sempre foi o Akita. Entendi. Boa. Que meu primeiro amor é o Akita, não tem jeito. Legal. Eles são extremamente dominantes. Territorialista. Territorialista. Tem criador que consegue deixar junto em matilha. Sim. Mas eu não aconselho, vamos dizer assim. Sim. Hoje, a grande maioria de criadores sérios e éticos são milionários que criam por hobby. Sim. E eu tava me aventurando naquele meio. Sim. Fala Matilha, Luiz Zuclo na área. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Fala Matilha, Luiz Zuclo na área para mais um episódio do nosso podcast, o Fala Matilha, que me permite convidar as melhores pessoas do mercado pet, entre outros mercados também, para bater um papo comigo aqui, ó, dividir essa mesa e acabar aprendendo cada vez mais. E eu espero muito que vocês aí de casa também estejam curtindo muito esse processo. O canal Fala Matilha, né, o canal Luiz Zuclo, que se transformou no podcast Fala Matilha, tem crescido cada vez mais. Eu queria fazer um convite para você aí de casa se unir a essa matilha e crescer cada vez mais junto com a gente. É só você conferir se você já está inscrito, se você já deixou o like, já deixou o seu comentário aqui, às vezes uma pergunta para o nosso convidado. E sem muita enrolação, já vou chamar ele aqui, que é um parceirão nosso, criador assim de raças maravilhosas, uma referência na sinofilia nacional. Com vocês, Luciano Nicásio. Muito obrigado. Tamo junto? Valeu. Agora é pra valer, hein? Vamos bater nosso papo aqui. E me fala uma coisa, Luciano, qual que é o nome do criador lá? O pessoal de casa já poder acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, na internet. O canil chama Canil Nikron e eu crio raças japonesas, na verdade. Me especializei em raças japonesas. Show Aí de bola. muita gente acha, tipo, o que será que significa Nikron em japonês? Na verdade, não significa nada. Eu só juntei o sobrenome do meu pai com o da minha mãe. Meu pai é Nicásio, minha mãe é Kron. Eu peguei a inicial, ficou Nikron. E provavelmente deve ser alguma coisa meio alemã, meio polonesa. Meu pai é italiano e minha mãe é holandesa. É holandesa. Errei, mas tá meio ali, tá próximo, né? ali. Top. E aí, dessa junção aí entre Itália e Holanda virou um negócio meio japonês. E realmente, Nikron é muito japonês, nipônico, Parece, né? que é, né? Boa. E também, que não, toda a questão ali do logo dele e tudo mais faz se acreditar que é algum termo ali, sabedoria em japonês, habilidade. Brincadeiras à parte. Luciano, deixa eu perguntar uma coisa que eu sempre pergunto aqui para nossos colegas, nossos parceiros de conversa. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Acho que um leão. Leão. Seu signo, você é leonino? Não, câncer. Câncer, boa. Por que o leão? A imponência dele, né? Não muito imponente. Poder. Sim. Tal. Muito legal. Se você não pudesse ser o leão, qual outro animal você seria? Não sei, eu gosto bastante dos felinos, tigre, talvez. Tipo, sempre grandes felinos. Do lado dos felinos, sim. Legal. E se não pudesse ser o tigre, outro? Talvez nossa onça pintada. Então, tudo grandes animais, felinos de grande porte. Sim. Muito legal. Pergunto isso para conhecer um pouquinho mais de quem é o Luciano. Porque muitas das vezes, pessoal, eu conheço o pessoal pela internet, né? Tem alguns parceiros que já estiveram aqui comigo que são amigos de vivência mesmo, mas que não, Luciano, pode conhecer de internet, né? Sim, e já troca ideia já faz um tempinho. Sim, e aí é legal poder ter esse approach maior aqui. Lógico que sempre tem resenha antes de começar, tem um pouco de resenha depois também. Mas enfim, muito da hora. Luciano, você lembra um pouquinho da sua infância lá? Quais foram os seus primeiros animais de estimação? Olha, eu tive bastante, né? Não mais porque minha mãe não deixava, né? Mas eu era aquela criança que falava com meus pais, eu quero ganhar na Mega Sena para ter meu zoológico particular. Eu queria ter. Olha eu aqui, ó. O que eu pudesse, eu queria ter. Então eu tinha desde passarinho, periquito, canário, tinha coelho, porquinho da Índia, pomba, galinha de garnizé de estimação. Sim. Então eu já tive um pouco disso do hamster, rato. Sempre viveu em casa, apartamento, fazenda? Em casa. Sempre em Na casa. parte da infância era em casa com meus pais. Legal. Sempre foi casa. Boa.
Boa, muito bom. Você também, provavelmente, você sofreu o mesmo mal que eu. Minha mãe e meu pai bloqueavam ter bicho em casa. Eles sempre gostaram muito, mas não podia ter bicho em casa. Então eu acabava escondendo os bichos. Não, chegou uma época que eles falavam, não, tipo, tá proibido, não pode comprar mais bicho nenhum e tal. Aí chegava meu aniversário, meus amigos sabiam, eles davam bicho de presente. Tipo, não sei de nada, pai, não sei de nada, mas é presente de aniversário. Presente não pode recusar, né? Cavalo dado não se olha os dentes. Exato. Muito legal. E de onde surgiu essa ideia de ser um criador de cães? Na verdade, como eu falei, sempre gostei e tal. Na infância não dava pra ter. Aí quando tava adulto, ainda morava com meus pais. Quando eu comecei a criar, não tava independente ainda, né, 100%. Mas já trabalhava, já conseguia manter os cães, né, sem depender deles e tal. Legal. E aí que eu tive minha primeira Akita, que na verdade foi pet, né? Não comecei. Seu primeiro cachorro já foi a Akita? Não. Lá atrás, na infância, eu tinha tido sem raça definida. Legal. Tinha tido um Poodle, que na verdade também tem uma história por trás, que Poodle é legal também. Não queriam mais que eu pegasse mais bicho. E aí a gente foi na época ainda era permitido essas feiras de cães, de feira de shopping, assim, no estacionamento, que era pra vender filhote mesmo, né? Sim. Que hoje em dia é proibido. É feira de filhote. Mas na época podia, e aí meus pais falaram, não, tá bom, vocês podem pegar um cachorro. Eu queria um pastor alemão. Porque ela falou, não, eu quero um pastor alemão. Grande, legal, bonito. Tal. E minha irmã, eu quero um microtoy poodle. Aí eu falei, não, que vai fazer com um poodle, um microtoy? Não, que deve eu posso pôr na bolsa, aí leva na bolsa e tal. Eu não quero. E aí fomos pra feira e meus pais, não, ou vocês decidem junto, ou a gente não pega nada. Negócio não aí fechado. Minha irmã sabia que eu sou apaixonado por bicho, tipo, se eu falasse que não ia pegar nada, eu ia deixar ela pegar o que ela quisesse. Ficou insistindo. Eu falo que a gente comprou o maior microtoy poodle do mundo. Ele me agradou muito porque chegava no meu joelho. Caraca. Essas feiras tinham sem credibilidade nenhuma. Compramos um microtoy poodle que eu fiquei contente com ele porque ele era muito grande. Não tinha nada de microtoy poodle nele, né? Devia ser um poodle misturado com alguma coisa ou realmente era um poodle grande? Acho que era um poodle, né? Eu não conheço, mas era, hoje em dia falando de médio, um pouquinho maior ainda. Devia ser quase que um standard, né? Entre o médio e o standard. Não chegava a ser o standard, né? Mas digamos que estava entre um e Mas outro. legal, né? Uma vivência boa. Viveu quanto? 28 anos? Sim. Não, acho que ele viveu 13. 13 anos esse poodle, sim. Boa. Poodle vive pra caramba. Depois vieram, então, os Akitas. Tive sem raça definida. E aí teve mais ainda, então? Na infância eu tive sem raça definida. Que legal. Então, você teve uma vida bem rica em relação a pets, então. Sim. Isso é muito gostei. Boa. Aí na fase adulta, queria um cachorro que não latisse e tal, pesquisando, cheguei no Akita. Aí pesquisei, mas tipo aquela pesquisa superficial, né? Que a gente faz no começo como proprietário, que quer um cachorro. Digamos assim, leigo. Que é um pet. Sim. Aí pesquisei por um cachorro que não latisse, na verdade, quando eu cheguei no Akita. Não era nada específico em raça japonesa ou em algo mais específico, mais profundo. Eu queria um cachorro que não latisse e cheguei no Akita. Já tinha visto um na sua frente, assim? Não, acho que... Não lembro se eu já tinha visto, mas eu sei que uma coisa que eu falo que é impressionante. Depois que você tem um cachorro de raça que você nunca viu, não tinha muito convívio, parece que começa a aparecer um monte. Sim. Que depois que eu peguei a Nina, que foi a minha primeira Akita, que eu não tinha visto nunca Akita, já descobri 3 quadras pra baixo, tinha um rapaz que tinha uma Akita, 2 quadras pra cima. Tipo, no bairro ali, eu já descobri mais 3, 4 Akita. Sabe uma coisa que é engraçada? É que nem carro. Já aconteceu isso com você? Às vezes você não repara que tem carros passando, o modelo e tudo mais ao seu redor. A hora que você mentaliza e fala, puta, eu quero comprar aquele carro, parece que só tem ele na rua. Deve ser a mesma coisa. Cachorro também. Você pega e começa a aparecer um monte, né? O negócio de falar, não, só eu vou ter agora. Aí exclusividade no bairro. Pra todo lado. É isso. Mas enfim, era pet, nada demais. Aí gostei muito da raça e resolvi estudar mais, pensei em criar tal. E fui atrás de um macho com um padrão melhor já. Quantos anos, mais ou menos? Meados de 2003, mais ou menos. Quantos anos você tinha? Eu sou de 82, tava com 21. 21. Jovem anos. Também. Sim. Boa. Tava saindo do quartel, servi 2 anos no quartel. Aí quando eu saí que eu comecei a pensar em criar. Trabalhar, arrumar alguma coisa pra fazer, uma dor de cabeça. Bem isso. E aí arrumou uma fêmea que você já tinha, mais um macho aí pra história. Sim. E aí começou uma criação. Isso. Como que foram os principais desafios? Né? Fundo de quintal, né? Sim. Uma coisa que é legal de falar até, a maioria dos grandes criadores hoje, principalmente os que sentaram aqui nessa mesa já para trocar ideia comigo, começaram muito parecido. Né? Então, aquela paixão por uma raça específica, né? A paixão por cachorro, acima de tudo, depois se apaixonaram por uma raça específica e aí começaram a querer cruzar, né? Para fazer essa raça se desenvolver melhor e por aí vai. E aí hoje são referências. Mas engraçado, muita gente surgiu
da criação fundo de quintal se transformou em referência. Mas ainda tem muito pé duro que continua sendo criador fundo de quintal, né? Sim. Coisa é feia. Tem de todo tipo. É isso. Mas aí conta, aí veio essa criação. Mas eu criei por muito pouco tempo nessa época. Em 2003, eu comecei a criar, adquiri mais uma fêmea, em parceria com um amigo meu, um rapaz que eu conheço que já criava. Legal. Enfim, e comecei a criação. Trouxe a irmã do meu macho depois, mas na época era até pelo longo. Na época eu sabia que não era tão padrão, mas eu ainda não tinha tanto conhecimento. Acabei até tirando uma ninhada dela. Hoje em dia, tipo, não tiraria, não se tira da ninhada. Um criador sério, ético, não vai tirar. Até nascem. Todos os criadores nascem pelo longo no Akita. Entendi. É difícil um criador que fala, não, aqui nunca nasceu pelo longo. Longo quanto? Na verdade, a gente fala Akita pelo longo. Existem alguns que ele é bem, tipo, mais cheio, assim, chega a parecer um chau-chau quase, assim, vamos dizer assim. Caramba. Mas existem alguns que não são tão longos, mas ele tem um pouco de tufo na orelha. Entendi. E no rabo, o rabo você vê que ele parece um espanador mesmo, mas longo. E a gente, aí tá fora do padrão. Quem conhece, a gente vê a textura do pelo é diferente. Entendi. O pelo longo, ele tem um pelo mais sedoso ali, mais maciozinho, assim, não tem um pelo ouriçado, igual o padrão manda mesmo. Sim. Olha só, e se depender dos americanos aí, já vão criar o Akita Fluff. Não é de duvidar. E aí vai voltar a ser vai voltar não, né? Vai começar a ser uma febre. E, enfim. Aí depois, Luciano, quando você percebeu que você falou assim, caramba... não, que você falou que você fez uma pausa, né? Mas quando que você falou, caramba, o negócio tá vingando, vou me profissionalizar cada vez mais? Foi antes ou depois dessa pausa que você falou aí? Então, nessa época, eu já comecei a pesquisar, comecei em exposição, já com o meu primeiro macho branco, com a fêmea que eu tinha trazido, eu já tirei uma cria e segurei uma filhota para já ter uma Akita da minha criação. Legal. Em pista, que era a Hannah First, que eu ia com ela bastante em exposição. Hannah First? Eu coloquei First de primeira. Top. Chique, né? Raça japonesa, coloca em inglês. Né? Tinha que ser Hannah It. Hannah It. Hoje em dia, eu tenho a que eu levo em pista, a principal que eu levo em pista chama It Hime. Olá. Mas a It, na verdade, porque eu tive... Mas eu tô pulando muito da história, né? Mas é que caiu no nome da cachorra. Tá. Mas eu tive uma ninhada que... uma fêmea convivia com macho e acabou fugindo, ficando com outro macho quando estava no cio. E aí eu não sabia de quem era o pai da ninhada. Olha só. E aí acho que pouco criador faz isso, né? A maioria acho que acaba registrando por qualquer um. Mas eu falei, não, tem que saber de quem são os filhos, então eu vou fazer o DNA dos pais e da mãe pra ver se tem. Porque numa mesma ninhada pode até nascer de dois pais diferentes, né? Exato. Então eu falei, não, fazer DNA da ninhada inteira. Aí quando eu levei fazer o DNA, ele falou, tem microchip, tem nome? Eu falei, não tem. Então eu coloquei It, Nissa, Anchigo. Eu coloquei de 1 a 6, que eram 6 filhotes na ninhada. Muito bom. E acabei segurando uma, por isso que ela chama It Hime hoje em dia. Legal, muito bem. E fica fácil. Como eu tenho muito bicho em casa, eu optei por colocar o nome deles seguindo um padrão. Então antigamente eram estados dos Estados Unidos. Então tem Texas, Nevada, Utah, Oregon... Enfim, vários. Legal. Depois eu mudei para personagens famosos do cinema. Então aí veio o Tom, Banguela, o Guapo e por aí vai. Né? Uma galerona. Mas, beleza, desculpa, eu acabei te interrompendo com a questão da pausa que você ia falar. Eu pulei muito, né? Você começou a criar o Akita e aí você precisou fazer um break aí. O que foi essa pausa? Eu comecei em 2003, né, que eu era os pets e tal, e comecei a estudar tal, e trazer os melhores para começar a exposição tal. Em 2005 eu registrei o canil e registrei minha primeira ninhada e no Clube Paulistano de Sinofilia. Só que no final de 2006 deu a louca e resolvi trabalhar em cruzeiro marítimo para fora do Brasil. Quis viajar um pouco. Legal. Na época eu não tinha muitos cães, acho que eu estava com 5 ou 6 Akitas. Acabei deixando 2 com a minha mãe mesmo, que é onde eu morava. Sim. 2 foi para primo, 1 foi para amigo. E eu fui pro navio. Legal. Aí falei para eles, fica aí, quando eu voltar a gente vê o que faz. Aquela ficadinha rápida que demorou... Ficadinha rápida, só que eu estendi um contrato no outro, emendava, ia, voltava, fui até 2012. Olha lá. Então eu não resgatei nenhum de volta, que todo mundo se apegou, né? Sim, claro. Aí é sacanagem querer de volta, né? 6 anos depois, né, viu? Devolve que os cães são meus. E eles continuaram a criação? Não, eles tinham como pet. Ficou só pet mesmo. Mas deixei com familiares como pet. E uma pergunta, da onde você trouxe esses cães? Veio tudo do Japão, do mundo todo, Brasil, da onde que vieram? Não. Na criação lá de trás, eu tinha cães do Pedro Lang, né, do Canil Tibiquari. Tinha da criadora, o meu primeiro macho branco era a MZ Arek, ela não cria mais, da Alessandra.
tinha uma... Era mais nacional mesmo, então. Entendeu? Cruza. Hoje em dia eu até tenho alguns de fora, mas eu não consegui importar ainda. 2 sonhos que eu tenho é importar um cachorro, exportar um cachorro, né? Que legal. Todo criador tem esse sonho de chegar nesse patamar, né? De alguém de fora te procurar para comprar um cachorro seu. Claro. Fazer essa troca, né? Trazer, estudar uma linha de sangue de fora para trazer, que sempre precisa abrir a linha de sangue, né? Onde estão os principais Akitas hoje do mundo? Japão mesmo? É polêmico. E Estados Unidos, né? Vou gerar uma polêmica, mas eu gosto mais dos europeus. O pessoal vai me crucificar, mas para mim na Europa... Os mais eu vejo, me agrada, é meu gosto particular, eu tô falando agora pessoal, né? Mas como toda raça, os principais criadores de nome assim estariam no Japão. As principais exposições, tipo, tem a Kiro, que faz as exposições que é só deles e tal, é no Japão. Mas eu tô falando, a Europa é gosto pessoal meu. Eu acho que quase todas as raças, a Europa ele acaba tirando um padrão assim, um pouco diferente do país de origem. Eu crio o Spitz japonês também. Se você pegar um europeu e do japonês, do Japão mesmo, você vê que ele tem um pouco de diferença ali no padrão. Boa. Antes de voltar um pouquinho para os Akitas, quais outras raças que você cria lá hoje no Nikron? Eu me especializei em raças japonesas e eu gosto de cães primitivos também, né? Então, lá atrás, quando eu comecei, foram os Akitas. E aí eu dei a pausa por causa do navio e tal. Parei em 2012. Parei de trabalhar em cruzeiro. Retornou em 2012, retornou para a criação em 2012. Eu retornei, não, na criação não, parei com o navio. Tá. Aí continuei sem criar tal. 2015 tive um problema com bebida, me internei. Passei por uma internação de 1 ano aí, 1 ano e pouco. Que depois eu fui trabalhar voluntário também, então deu 1 ano e pouquinho aí, enfim. Aí quando Ficar safe, né? Fui fazer faculdade, tal, em 2018 que eu voltei com os cães. Você fez faculdade de quê? Então, não acabei nenhuma, mas eu fiz após a clínica eu fiz psicologia. Eu queria trabalhar com dependência química. Entendi, olha só que legal. Mas eu fiz 2 anos e meio e acabei não dando continuidade. Eu não gosto de leitura e psicologia sem conseguir ler, não dá. São bíblias e bíblias e bíblias para ler. E aí já em vez de fazer bem, estava fazendo mal. Tipo, deixar mais ansioso. Sim. Então, acabei parando. Boa. Mas então a pausa foi muito grande na criação, né? Que eu parei final de 2006. Na verdade, eu voltei em 2018. Quando eu fui voltar à criação, eu estava morando sozinho não, com minha namorada, não morava com os pais mais. Mas aí eu pensei, tipo, não, agora eu tô bem e tal, tenho condições de voltar, vou voltar a criar. Só que eu morava numa casa pequena, não tinha muito espaço. E aí eu pensei, se eu voltar com a Akita, eu vou poder ter um casalzinho, não vou poder ter mais, porque é uma raça que para mim é o principal defeito da raça, eles são extremamente dominantes. Territorialista. Tem criador que consegue deixar junto em matilha. Sim. Mas eu não aconselho, vamos dizer assim. Sim. Tem muita gente que fala, mas dá para deixar. Eu falo, mas eu como criador, eu falo que não é o ideal, porque dá problema. Então, eu não posso falar, não, deixa que tal criador deixa, então deixa que não vai dar problema. Sim. No Akita, por ele ser muito territorialista, a chance, em algum momento da vida, de dar você vai ter um ali. problema. Vai ter um problema. Sem dizer que você está mexendo com muito hormônio também, né? Sim. Então tem a parte comportamental, tem a parte fisiológica. A hora que cruzar todos os xizinhos ali para dar BO, vai dar BO. Sim. Eu sou um cara que, até falando um pouquinho do meu trabalho, da parte comportamental, eu sou um cara que assim, eu não vou muito por essa onda de tipo, não pode. Eu sempre falo, bom, se o cliente quer, vamos procurar fazer. Só que o cara tem que estar na disposição também. Certo. Porque tem um monte de bonitão aí que fala assim, por exemplo, de Akita, ou Shiba também. Shiba também é bem territorialista, sim, bem dominante. Quero ter 10. Beleza, você tá pronto para ter 1? Depois você tá pronto para ter 2? Tá pronto para ter 3? Vamos chegar no 10. Mas tem que estar pronto para cada um. Né? E a grande realidade é que a maioria não está. Sim. Né? Já treinei casa com mais do que 4 Shibas que dava faísca o tempo inteiro. Aí chegava lá, resolvia, ia embora, tal, briga de novo, enfim. O proprietário não consegue dar continuidade no seu trabalho. É muito difícil quem consiga, né, levar afinco tudo. Exato. E aí você estava lá com os seus dois filhos, o seu casalzão? Eu poderia pegar 2 Akitas se eu fosse voltar com os Akitas. Aí eu lembrei que quando eu criava lá atrás, em 2000 e pouquinho, estava sendo introduzido no Brasil o Spitz japonês. Era uma raça que até 2004 não tinha no Brasil. Então estava sendo introduzido pelo Mauro, do canil Little Yokohama. Então eu achei interessante. Falei, o Akita eu vou poder só ter 2. Eu sei que eu não vou me limitar a 2 cães. E aí ou eu já me mudo para uma casa maior, ou eu começo com uma raça menor. Exato. E que eu dê para ter uma matilha maior dentro de uma casa pequena. Onde eu já tô já. Então eu optei pelo Spitz japonês, que eu tinha conhecido lá atrás. Legal. Tinha vontade de ter lá atrás, mas não tinha dinheiro, porque estava recém-introduzido no Brasil, era bem salgado o valor dele. Sim. E comecei com os Spitz japonês. Então, a volta da criação foi com o Spitz japonês. Comprei uma filhota de um canil também, estudei um pouco e tal, comprei do Bom Saber.
Quando ela tinha mais ou menos, acho que uns 7, 8 meses, eu vi a criadora postar uma outra foto de um Spitzzinho branco, bonitinho, bem filhotinho, não dá para identificar. Para mim era outro Spitz japonês. Falei, nossa, você tá com outra ninhada? Eu tô pensando em começar a criar, talvez, tal, porque eu tinha pego só a fêmea, né? E aí eu falei, eu tô pensando em voltar a criar começar a criar o Spitz japonês, voltar com criação, já criei aqui, tá lá atrás, expliquei tudo e tal. É de pai diferente essa ninhada que você tá agora? Ela falou, não, meu forte é Spitz alemão, tal, o Spitz japonês eu vou acabar parando. Se você quiser, eu até te passo meu trio adulto. Olha lá! Então, na verdade, meu início com o Spitz japonês, a minha primeira foi a criação dela, mas aí eu trouxe, então já veio um trio adulto para mim, com quase 2 anos. Você formou um quarteto ali. De criação, isso. Mas na verdade, um casal já era o pai da minha, né? Entendi, aí não poderia então, ter o pai eu já não ia usar ali com ela. Entendeu. Mas vieram e eram todos de canis diferentes, né? Que legal. O macho era de um canil, a ganhou? era de um outro. Foi presente? Não foi presente. Ela falou, vou parar. Eu falei assim, pô, Deus te abençoou muito. Não Caraca. Aí ela falou, como sempre, eu tô sem dinheiro, que eu vou fazendo só as coisas com dívida para conseguir fazer. Mas ela falou, então você quer, tal, mas como é adulto já, tá pronto para criar, você não vai ter que esperar aí todo o trabalho de esperar ficar adulto e tal. Eu quero o valor de 2 filhotes em cada adulto. Só que você pode pagar só com dinheiro de ninhada. Legal isso aí. Então, tipo, você vai pagar dobrado. Na época, acho que ela pedia 2.500 no macho e 3 na fêmea. Então ia ser 5 machos, 6 a fêmea. Isso a gente tá falando de quantos anos atrás? Em 2018. Mudou bastante esse valor aí, né? Sim, já subiu bem. Subiu bem. Mas era o preço que ela fazia. Sim. Então ela falou, 18 mil. Quer? Falei, quero, não vou pôr dinheiro do bolso. Ela falou, não. Quando tiver ninhada, você paga seus gastos, lógico, ração, veterinário, você não se aperta tira aí. o gasto e vai me mandando dinheiro conforme der. Legal. Então eu comecei a criação assim. Já era sua parceira? Mas não, eu conheci quando que eu comprei a filhota, que eu tinha comprado primeiro. Entendi. Mas já me ajudou bastante. Muita gente, o pessoal falava, você é louco, vai começar com dívida dessa altura para começar a criar. Sim. Falei, gente, mas isso, mim, é investimento do bolso, sim. Não é dívida, não é dívida, é investimento. Exato. E o que não é um homem com uma dívida, né? Um homem sem uma dívida não é um homem. Mas fala aí. Perfeito. Então eu trouxe o trio, os 3. Aí eu já comecei a estudar bastante, queria ver de importar e tal, mas a importação não é barata, né? Tipo, tem que ter um bom investimento. E eu já tinha dívida para pagar. E tem que ter muito estudo também, né? Porque às vezes você importa só exato. por importar. Não é uma garantia, né? Você vai gastar uma grana boa ali e não é uma garantia. Sim. Mas daí tem uma criadora de Limeira que tinha trazido um casal da França. Tá. Então eu falei, vai ser nascido no Brasil, mas ela trouxe tanto o macho quanto a fêmea da França. Então eu vou abrir 100% a linha de sangue, que é o que eu precisava. Então eu trouxe já mais um padreador para a filha dele e para usar com as outras fêmeas também e conseguir fazer... Tudo isso aí no quintal de casa? No quintal de casa, Entendeu? ainda. Na casa pequena. Boa. 2020, então em 2 aninhos depois, eu resolvi voltar com os Akitas. Legal. Que já estava meio estruturado o Spitz japonês. Falei, vou voltar com os Akitas. Aí eu fui ver chácara para alugar. Tá. Aí eu aluguei uma chácara de 7.000 metros em Mairink. Tinha um bom espaço. Não todo aproveitável, né? Que tem umas partes que era descida e tal. Tipo, não é 7.000 metros planinho e tal. Mas deve ter reserva também. Mas tinha uma boa área para usar. Boa. Para eu voltar com os Akitas. Então você já estava se coçando pelo Akita. A vontade sempre foi o Akita. Eu falo que hoje em dia meu carro-chefe, eu sou referência em Spitz japonês. Tá. Mas meu grande amor sempre foi o Akita. Entendi. Boa. Meu primeiro amor é o Akita, não tem jeito. Legal. Enfim, aí eu fomos para a chácara. Fui para a chácara. Aí eu já tinha segurado mais fêmea da minha criação, já de Spitz japonês mesmo. Já tava rolando umas ninhadinhas. Do Spitz japonês. Já pagou as contas? Ainda não? Então, as contas eu falo que eu sempre faço nova, né? As dívidas vão aparecer. Muita gente fala, Luciano, criar dá dinheiro? É rentável? É um negócio bom? Eu falo, gente, tem muito criador de fundo de quintal, principalmente, que consegue levantar uma grana boa, mas nem sempre faz todos os cuidados que precisa e tal. A maioria dos criadores sérios, quando eu comecei lá atrás, eu comecei com a exposição, que eu não minto, quando eu comecei também, eu pensava, vou criar que vai me dar um dinheirinho, de repente, não que eu... Mas eu vou criar, é como um trabalho que eu vou ter, eu vou aumentando a criação tal, e eu consigo viver uma renda para viver só disso. Sim. Quando eu comecei para exposição, entrar no meio da sinofilia mesmo, é uma visão minha, tá? Muita coisa que eu falo, não sei se é ou não é, mas a visão que eu tenho que a experiência a grande maioria de criadores sérios e éticos são milionários que criam por hobby. Sim. E eu tava me aventurando naquele meio. Sim. Que a maioria você vai,
Não é, gente, tipo, igual eu, a maioria não é que tá começando ali, tipo, na dívida de 18 mil, pagando, tirando do almoço para pagar a janta. Sim. Então é um mundo, tipo, surreal. Tem muita gente com muito dinheiro que investe muito. Sim. Tem criações fantásticas no Brasil, muito criador bom no Brasil. Bom. A gente tem um nível muito bom na sinofilia. Sim. E eu falo, graças a Deus, com muita luta, eu consegui entrar nesse meio, né? Legal. Bom demais, bom demais. Hoje em dia, tipo, além dos espíritos japonês, o Akita, que é minha... tô pulando pedaço, né? Não tem problema, Aí lá atrás, voltando nos Akitas para eu começar, eu falo que eu me dei muito bem, porque apesar de eu estar começando com a Akita novamente, eu tinha todo o estudo, toda a experiência lá de trás, e todo esse tempo que eu que eu me afastei da sinofilia, eu continuava estudando, continuava pesquisando. A paixão tava lá. Então, tipo, quando eu já voltei buscando só os melhores, né? Tipo, eu já sabia o que eu queria, já sabia o que era, o que onde não era. Eles estavam. Então, minha primeira fêmea veio do sul, de uma criadora que ela até tira pouca ninhada hoje em dia, que é o canil Yamada, da Quênia. Mas Yamada, ele é conhecido, ele tá bem ranqueado no CBKC. Sim. Não, hoje em dia ela não tá pondo mais. Entendi. Mas ela ganhou muitos anos melhor criadora do Brasil. É uma das referências no Brasil. É uma mantenedora da raça, né? Sim. Hoje ela cria mais artesanal. Isso. E devido à idade também ela partiu pro Shiba. Ela falou, por causa da idade, suave. Pra mim tá difícil manter os Akitas, passear e fazer, que ela gosta de pôr a mão na massa também. Boa. Né? Não é funcionário, então ela partiu. Mas enfim, aí depois um macho, eu trouxe do Ulisses Guedes, que também é uma referência na raça. Cria também há 20, 30 anos aí, muito conhecedor da raça, é um dos que mais conhece no Brasil também, é árbitro da CBKC. Legal. Então eu comprei um machinho dele, então eu já tinha fêmea, comprei um machinho dele. Antes do machinho poder cruzar, eu peguei uma cobertura com ele para minha Yamada com o pai do meu filhote, que era a linha que eu já queria trabalhar mesmo, então eu falei, não, vou pegar o pai dele, que daí eu vejo até não seguro algum filhote, abro o sangue, depois eu consigo fechar, que é um assunto polêmico, mas eu gosto de inbreeding, de cruzamento fechado, eu acho legal. Entendi. E eu sou do time que é adepto ao inbreeding e acho que é muito difícil fixar características sem trabalhar fechamento, né? Entendi. Tipo, trabalhando só linha aberta, você pode acertar também, tem criador que acerta, mas a chance é muito menor, né? Sim. É meu ponto de vista também, né? Muitas coisas que eu falo não é uma verdade absoluta, né? É o meu ponto de vista. Não, mas isso que é o legal, Luciano, porque assim, aqui você está aberto para falar das suas experiências, do que você já passou, né? Acho que esse é o mais bacana. Então, aí você falou, bom, chegamos na chácara, peguei essa tropazinha nova, já continuou com os espíritos japoneses. Isso. Né? E aí, quantos Akitas no total você já começou a criação? Com 2 só ou pegou mais ainda? Comecei devagar, comecei com os 2 só. E aí minha ideia era ir segurando fêmea minha e pegando cobertura ou trazendo macho de fora no início. Aí eu trouxe mais um macho do Yucatán BR, que daí eu pensei já... seguro o filhote daqui e já tem um outro macho e tal. Legal. Mas eu fui devagar, não fui aumentando muito rápido. Boa. Mas aí em 2022, os Akitas, eu voltei. Em 2023, eu resolvi, já estava com os 3 Akitas, já tinha sido uma filhote, já estava com 4. Falei, não, vou pesquisar mais alguma raça. E caí no Shiba. Então em 2022 eu voltei com os Akitas. E aí logo depois, um ano depois de 2023... Não, em 2022 também eu já peguei minha primeira Shiba. Eu sou mal com data, gente. A chegada dos Shibas, então, data-se 2022, recente. Eu ia falar que era 2023 já, mas igual eu falei, eu sou péssimo com data, mas eu lembrei que foi 2022, porque 2022 teve a Mundial no Brasil em dezembro e eu já ganhei a promissora. Opa! A fêmea já era minha. A minha primeira Shibinha foi pro Mundial, por isso que eu lembrei que foi 2022 e não 2023. Você é muito abençoado, cara. Porque olha isso, você ganhou um trio de espíritos japonês, para começar a brincadeira. Sim. Depois a Akita já pegou 2 tops aí com possibilidade de mistura, já fechando a sua linha. E aí você pegou o seu primeiro Shiba, e o seu primeiro Shiba já foi a campeã? A Shiba veio de um criador de Akita também. Tem muitos criadores de Akita que migram pro Shiba, outros que estão migrando também. Entendi. Você vai migrar também? Vai parar de criar os outros? Não, migrando não. Tá introduzindo também o Shiba. Eles não param os Akitas. Boa. Eles ficam com as 2 raças. Legal. Mas a parte de se dar bem, tipo, igual eu falei, quando eu voltei com os Akitas, eu conhecia muito lá de trás, né? Então a minha primeira Akita que eu peguei, eu falei 22, não, foi 21. Tudo é um ano antes, eu sou péssimo com data. Em 2021, peguei lá no comecinho do ano, ela já foi melhor Akita do Brasil jovem, do ranking CBKC.
eu levava bastante exposição, ganhou bastante classificação de grupo, posição de Best in Show. Então a minha primeira já foi tipo meio destaque no ano ali na idade dela. Sensacional. Na Mundial em 2022, o meu carro-chefe, igual eu falei, é o Spitz japonês. Eu levei o padreador que eu tinha trazido, que é filho dos franceses, que veio de outra criadora. E conversei com bastante proprietário para levar também, que era uma oportunidade única, né? Porque é igual a Copa do Mundo, né? Tipo, cada ano em um país. Sim. No Brasil, acho que um momento desde que eu nasci, eu acho que desde que eu criei, acho que é a segunda que tem. Acho que teve no Rio de Janeiro, 2007, acho que foi logo que eu parei. É o momento ideal para você não lembro. Foi no comecinho, teve no Rio. E agora ia ter no Brasil 2022, né? Eu falei, não, gente, vamos levar, tal, é legal, tal. Querendo ou não, os mundiais são os momentos ideais para os criadores poderem se conhecer, trocar informações, poder trocar até uma genética. Né? O Spitz japonês, os demais criadores do Brasil, eu converso com todos. Hoje em dia estamos em mais ou menos 10 criadores no Brasil todo de Spitz japonês. É pouco, né? Aqui em São Paulo tem eu e mais 3. Aí tem no Sul tem uma, no Rio tem uma, no Nordeste tem 2. Acho que 8. 8 criadores ali que a gente se conhece e tal. Um grupinho legal de vocês. Experiência. E eu tentei convencer o pessoal, mais gente levar e tal, mas não foi muita gente que se animou e levou. Sim. Mas teve alguns de proprietário que levou de outro e tal, mas... Então, tipo, na Mundial, em 2022, eu ganhei quase tudo com o Spitz, porque pouca gente se animou, mas tipo, eu tive campeão mundial fêmea, campeão mundial jovem, campeão mundial promissor filhote, promissor inicial, veio tudo pra mim, mas porque... não se animaram em levar. Só o Mauro do Líder Yokohama, que é o introdutor da raça, levou um no veterano e aí ele levou o veterano. Entendi. Mas com os Akitas, tipo, na pré-mundial tinha a exposição do centenário. Eu já ganhei o jovem também, com o segundo macho que eu trouxe, que é a do Icatan BR, eu ganhei o centenário, e com o Shiba eu ganhei o promissor. Então, com as 3 raças que eu tava, eu consegui alguma premiação na mundial, né? Então, show. É o que eu falei, tipo, apesar de pra mim eu tô engatinhando na criação na minha volta, 6 anos não é nada. Mas como eu tinha conhecimento lá de trás, eu tenho bastante conhecimento no meio, né? Muitos amigos que eu fui fazendo no decorrer dos anos, então a gente conseguia ali, tipo, até a raça tipo Shiba, que não tinha muito conhecimento, mas eu já consegui trazer cães que eram de um nível bem alto ali para questão nacional. Muito bom. E agora também você está começando com o Spaniel japonês. Exato. Com os Shins. Aí é a parte triste. Olha lá. O Spaniel japonês é bem restrito no Brasil. Tem menos ainda que o Spitz japonês, o Shin, né? Alguns criadores que criam, não vendem sem castrar. Política deles, cada um tem uma também. Não vou entrar nesse mérito. Sim. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas tipo, a gente fala, não, é só para proteger o mercado. A gente fala, não, é opção de cada um. Eu respeito toda melhor tipo coisa, de criação, né? Sim, eu respeito. Isso é uma coisa que foi legal você falar. Você, pelo visto, você é muito amigo de todos. Sim. Dos bons, né? Óbvio. Sim. Você é muito amigo de todos. Isso é uma coisa que falta, né? E é determinante para conseguir fazer com que a nossa sinofilia cresça cada vez mais. E vire realmente uma potência. Com certeza. Então, eu comecei com o Shin, é a 4ª raça que eu comecei a criar. A primeira não primitiva, que eu gosto de raças japonesas e gosto de cães primitivos, né? Me atrai muito. E aí o Shin é um cão de companhia, né? Ele é mais restrito ainda do que o Spitz japonês, né? Temos pouquíssimos criadores no Brasil. Alguns vendem castrado, outros vendem sem castrar, então tem mais dificuldade para você começar uma criação, porque dos poucos que tem, a maioria vem de filhote castrado já. Sim. Para não incentivar, às vezes, muita criação mal feita, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, eu comecei com uma fêmea, que eu comprei já adulta, também de uma criadora. Consegui pegar 2 coberturas ali de fora, nas amizades ali, de excelentes padreadores. Sim. Já estava segurando alguns filhotes, só que há uns 40, 50 dias eu falo que teve um desastre. Eu falo que é um desastre, catástrofe na chácara, que um dia eu tratei os cães e fui para dormir na minha mãe. De tarde fui para minha mãe, eu ia dormir lá e voltava no outro dia 9 horas da manhã para a chácara. Sim. Aí a hora que eu cheguei na chácara, eu vi uma Akita morta numa baia. Nossa. Aí era um dia que eu tinha dormido na minha mãe, que era muita chuva, não ia dar para fazer nada na chácara. Eu fui para minha mãe. Aí a hora que eu fui abrir a baia para olhar ela, 2 Shin, 2 Spaniel japonês mortos de lado dela, próximo na grade, na próxima baia.
E aí eu olhei e falei, nossa, choveu tanto, eu não fiquei aqui, deve ter caído um raio, acertou os cães. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, foi em raio ter atingido os cães. Mas a hora que eu abri, fui entrar para ver eles, em uma das spines tinha umas 10 abelhas africana e europeia, não sei, nessas amarela e preta, distinguir africana e europeia. Africanizadas, provavelmente. Sim, tinha bastante grudado nela. E aí eu reparei que o outro Akita também estava meio assim, desanimado. Olhei nos potes de água, eu deixo o balde de água, não deixo o potinho pequeno ali, porque um volume bom, né? Bem, um volume bom de água. Nos baldes das 5 primeiras baias, que é alambrado, porque eu tenho 6 baias que é muro, e aí tem 5 que é alambrado. Sim. Nas baias que eram alambrado, tinha aproximadamente umas 20 abelhas mortas dentro de cada pote de água. Sim. Então, deve ter sido um enxame muito grande que atacou ali. Sabe o que deve ter acontecido? Ventania deve ter quebrado um galho onde estava a colmeia, a bicharada foi para cima. E elas enxamaram ali, foram se proteger da chuva, talvez, no cobertura. Os cachorros foram ver o que era. Foram ver. E atacou que triste, na cara. hora eu me culpei muito, né, de ter ido dormir na minha mãe. Falei, nossa, fui na minha mãe, se eu tivesse aqui, podia ter salvado os cães. Mas depois, colocando a mão na cabeça, na consciência, se eu tivesse lá, não sei se eu estava aqui hoje porque eram muitas abelhas, tipo, entre os potes de água, grudada nele, grudada no outro Akita que eu levei pro veterinário, na pastora que eu levei pro veterinário. Sim. Sei lá, eu chuto próximo a 200 abelhas mortas. E é pouco ainda se for parar pra ver, viu? Porque quando pega pra pegar mesmo... Não, sim, mas eu digo, tipo, eu me culpei de não estar lá, de não ter conseguido salvar. Se eu tivesse, podia ter ido junto com eles. Porque tomado muita picada. Na hora eu não sei o que fazer, mas com certeza eu ia entrar no meio pra tentar tirar os cães e ia ser atacado também. Exato. E coincidentemente, na semana seguinte, deu na Globo que Itapetininga, acho que foi, uma senhora morreu com ataque de abelha. Caraca. E que Itapetininga tem mais ou menos, acho que era 12, 15 ataques anuais de abelha, assim, com vítima. E não era a primeira vítima fatal de humanos, né? Então, tipo, realmente, se eu tivesse, eu ia socorrer, não sei se eu estaria aqui. Mas foi uma fatalidade, sofri muito, muito, muito. E desestabilizou minha criação de Spaniel. Hoje em dia eu tô com um machinho, que a mãe dele morreu. E eu tenho uma fêmea, mas é uma fêmea que eu comprei. Ela ficou bem pequena. Muita gente gosta deles pequenininho na raça. Que ainda, eu digo que no Brasil não tem ele tem um padrão, né, 25 centímetros na cernelha. Sim. Mas o Brasil, como tem poucos, às vezes você tem uns que ficam um pouco maior, um pouco menor, a gente acaba usando ainda na criação ali para tentar chegar no volume, padrão. Né? Mas essa fêmea não cresceu, ela tem 2 quilos, acho. Não tem 2 quilos, 1.800. E eu nunca vi isso, conversei com o veterinário Natal, ela não tem cio. Eu comprei ela também adulta, com 1 ano e 3 meses. Quando eu comprei, o rapaz falou, não, tá saindo do segundo cio, tá? O próximo cio você já pode cruzar. Tá com quanto tempo hoje? E eu, perfeito. Foi janeiro do ano passado. Tá indo pra 3 anos, acho. 3 e você nunca viu. E eu não você já tá com ela 1 ano e meio. Eu cheguei, como não tem linha de sangue aqui no Brasil, né, muito restrita. Sim. Eu descobri uma proprietária que tinha importado um macho da Rússia, lá do Rio de Janeiro. Daí eu procurei um handler do Rio, falei, vamos mandar ela pro Rio, você deixa em pista aí, e quando entrar no cio a gente ia casar ela com o russo. Conversei lá, tal, fechei. Porque não adianta, tipo, no Brasil inteiro já é difícil a linha de sangue. Só em São Paulo é muito fechado, muito fechado. Tipo, na criação muitas vezes a gente tem que ir para outro estado, tem que viajar, tem que mandar o cachorro para conseguir abrir a linha de sangue. Mas enfim, aí eu fiquei com um machinho e com uma fêmea que não cruza até hoje. Sim. Não sei se tem. Eu até conversei com o veterinário, não dá pra gente fazer um tratamento hormonal, alguma coisa. Estão buscando alguma coisa. Que geralmente o tratamento hormonal para cães é com base de cavalo. E o que acontece? Você pega um cachorro de 20 quilos, 40 quilos, você faz a conta ali. Até que vai bem. É 5% do peso do cavalo, 3%, dá para mim. Agora ela tem 2 quilos. É inviável. É loucura, né? Usar. Loucura. Sim, só tomar uma que você com a garganta. Tranquilo. E uma coisa que é importante é que assim, você pretende dar continuidade, você vai buscar e cruzar esse machinho, talvez tentar fazer uma troca. Eu vou ver se no futuro eu consigo trazer uma outra fêmea de fora. O Pedro Lang, que é referência no Brasil de Akitas também. Boa. Ele cria Spaniel japonês também. Eu vou ver se eu consigo trazer dele uma fêmea no futuro. Boa, boa. Muito bom. Que dá continuidade, né? Acho que é interessante. Eu tenho uma grande amiga, uma grande parceira que já faz a criação, que é o My Little Shin, a Dani. Não sei se você já ouviu falar. Maravilhosa. Então, ela é uma das referências, para mim, a melhor criadora do Brasil, mas é uma das que vende castrados. Entendi. Ela fecha bem a genética dela. Mas, enfim, muito bacana. E os próximos passos?
O que você imagina aí com o Nicron? O que você está prospectando para a sua criação ou para os seus negócios? Então, igual eu falei, tipo, eu tenho o sonho de importar um cão, de exportar cães, mas como você comentou antes, tipo, eu sou muito político, conheço muita gente, faço muitas amizades. Apesar de eu nunca ter importado um cão, hoje em dia eu tenho um Akita polonês em casa, que foi meio presenteado de um amigo meu que usou bastante na criação, estava com uma certa idade, falou: Lu, já tenho bastante sangue dele aqui, top pra ti, pode usar. Eu tenho uma Shiba que é importada do Japão, que um criador me doou também. Olha lá, eu falo, mas você é um cara abençoado, hein, mano? Sim, você tem bastante amigo, hein? Top. E tá bem off ainda, mas tem um criador de Akita americano que tá parando de criar e ele provavelmente vai enviar os Akitas americanos dele pra mim. Legal. Então o próximo passo vão ser os americanos. E vai ser uns Akita monstro, porque os americanos são muito parrudos. Quando eu comecei lá atrás, eu fiquei bem em dúvida entre os Akitas japoneses e os americanos. Eu gosto mais do japonês, da tipicidade deles, eu acho muito bonito, sim, o tipo do japonês, mas eu gosto de cão parrudo, pesado. Sim. E o americano é mais forte, mais pesado, né? Não tem como negar. Vai ter muita gente que vai te procurar até para pegar Akita para segurança, para guarda de casa. Sim. Os Akitas são ótimos seguranças, né? A maioria dos seus clientes provavelmente deve ser para pet, né? Sim, não, mas muito procura. Ah, é? Eles querem um pet, mas querem segurança. A gente que cria, que conhece bem a raça, a gente fala, o Akita ele não é guarda, ele é guardião, né? Ele é muito bom para segurança, tanto para família quanto residencial. Eu tenho até a história de um cliente do Rio Grande do Norte que ele falou que ele queria para guarda da família e da casa, e só que a casa dá de frente para a rua, portão aberto, então todo mundo passa, brinca com a Akita, colocava a mão, fazia carinho. Aí falou, ficou sociável demais. Eu gosto do cachorro e tal, mas pra guarda não presta, né? Eu falei, não, fica tranquilo que aqui tá, tipo, ele não dá, é difícil adestrar, né? Você é adestrador, eu sei que dá pra adestrar o Akita, mas é diferente de se adestrar um Rottweiler, um pastor alemão, o Akita, ele... Um belga malinois. Mas ele tem a guarda natural dele, a gente fala, nessa parte de ser guardião. Eu falava, não, cara, o dia que você precisar, ele pode ficar tranquilo, tal, ele defende a família, e ele, não vai. E sempre a gente tinha essa conversa, né? Um dia ele me ligou, falou, Lu, você não acredita, fui viajar... Estava uns 40 minutos da minha casa, mais ou menos. O vizinho ligou. Entraram na sua casa. Tem ladrão dentro da sua... Estão entrando na sua casa. Aí tentou chamar a polícia, não sei se não chegou. Ele pegou o carro, pegou de volta, né? E o Akita dele, além de ficar na frente e todo mundo passar a mão, ele falava que era muito fujão, o Akita. Entendi. Ele falava, nossa, se tem uma coisa para eu reclamar do meu, é que ele foge. Nossa, tem que tomar cuidado no portão que ele sai disparado e não volta, dá trabalho para pegar, enfim. E aí ele falou que voltou de viagem. A hora que ele chegou, o portão arrombado, aberto, escancarado. E o Akita, todo sujo de sangue, sentado na porta da sala, tipo, sem ninguém ter conseguido entrar na casa. Daqui ninguém passou, então, pai. Daqui ninguém passou, exato. Então, tipo, mesmo esse aqui, tipo, não, ficou pra pet, todo mundo colocava a mão no portão. Eles sabem distinguir o que é família, o que é amigo da família, o que é uma pessoa boa, e num caso de necessidade ali de defender o território deles, eu falo que o instinto do Akita, eu acho que pra mim é excepcional. Talvez defender o perímetro da casa, ele ficava um pouco mais safe, ele sabia receber um carinho, mas entrou na célula, casa mesmo, porta pra dentro, é outra história, eu conto essa história pra todo mundo, eu falo, mas o meu tá bonzinho, aí hoje em dia eu tenho, na prática, né, tipo... Se precisar, eles agem. Exato. São ótimos para guarda, são ótimos. Exato, muito bom. E cara, deixa eu perguntar para você assim, um breve relato de cada uma dessas raças e o que fez você se apaixonar por cada uma delas. Assim, uma história rápida sobre o Akita, uma história rápida sobre o Spitz japonês. A gente acabou não falando tanto dos Shibas. Você também pretende começar uma criação legal de Shiba? Sim. Já, tá bem restrita, né? Como eu crio várias raças, eu não consigo aumentar muito volume. Nenhuma raça. O Akita, que é meu primeiro amor, que eu tenho 10 já. Já estou em 10. E daqui a pouco vai chegar um carregamento falando inglês aí. Que mais tem, mas... o Akita, eu falei... Minha primeira pesquisa, meu primeiro interesse pela raça, que fez me apaixonar, é o cachorro que não latisse. A minha primeira Akita, apesar de ser bem atípica, não era uma cachorra assim, tipo, top, padrão, era uma cachorra pet, como a gente diz, né? Não era uma cachorra com todos os padrões da raça. Ela latiu a primeira vez com 8 para 9 meses. E latia brava no portão, o portão casamento fechado, tal, tem interfone. A hora que a gente pegou o interfone para ver, estavam pulando no vizinho da frente. Entendi. Então, tipo, eles têm muita percepção, assim, a gente quando diz, precisou, né? latiu. Mas não latiu, tipo, até os 8 meses ela não latia. Sim. Tem gente que fala, o cachorro não late? Que tem problema, né? Então, a primeira coisa que fez eu ir no Akita foi um cachorro que não latisse. E o Akita, ele é conhecido também pelo cachorro samurai. Aquele cachorro que se conecta com o tutor e ele idolatra aquele tutor. Sim, eles são muito apegados ao dono. Isso é excepcional. A dona, a família, né? A família em geral. Ele faz parte da família, né? Sim. O Akita, para ele ser
ter um bom temperamento também dele, natural, de uma boa genética, mas ele tem que ser criado com a família, né? Muita gente fala, pode ter Akita em apartamento, pode ter Akita em casa. A gente diz, o Akita você pode ter onde você quiser. O importante é você ter tempo para se dedicar ao Akita. Legal. Não é um cachorro para, tipo, não tenho tempo. Não importa se a casa você tem 10 mil metros, se você não tem tempo de dar atenção para o cão, não é uma raça que eu indico tanto. Quando a pessoa fala para mim que não tem tempo, eu já lanço a braba, Luciano. Eu falo assim, talvez cachorro não seja para você nesse momento de vida. Pega pelúcia. Pega um réptil. Sim. A gente estava falando aqui um pouquinho sobre serpentes, né? Pega uma corne, se fosse legalizado. Pega uma jiboia, né? Porque é um animal que você vai poder trocar amor, vai poder trocar afeto. Na verdade, você não vai receber tanto. Você vai dar muito amor, mas você não vai receber tanto. E vai poder ficar no terrário, vai se alimentar uma vez na semana. Entendeu? Vai limpar uma vez na semana, tranquilinho. É outra pegada. E a pessoa fica meio assim, Luiz, eu quero ter um cachorro. Eu falo, então primeiro se preocupe em arrumar tempo. Porque cachorro demanda tempo, pô. Tem que ter rotina alimentar, de exercício, ambiência e por aí vai. Top. E não preciso nem falar qual que é o seu filme favorito, né? Deve ser o Sempre ao Seu Lado, né? Sensacional. Top, né? Já tinha assistido o original em japonês, apesar de eu não saber japonês, né? Olha, eu já tinha assistido o anterior, legal. né? Que legal. Depois os Spitz japonês, eu caí neles pelo tamanho, igual eu falei, por ser um cachorro mais de matilha, né? Top. Que eu poderia ter mais cães da raça, então fui pro Spitz japonês. E aí eu quis seguir sempre uma linha, né? Se depender de mim, eu sou apaixonado por animais, eu teria de tudo. Criar tudo. Cães, eu queria ter um husky, um samoyedo, um malamute do Alasca, tipo chow chow. Eu gosto dos primitivos, principalmente. Top. Mas enfim, eu queria ter tudo, né? Mas não dá pra ter. Então eu falei, preciso traçar alguma linha, né? O que eu vou ter, o que eu vou criar. Não dá pra sair pegando tudo que eu gosto, porque eu gosto de muitas raças. Não se perde também, né? Então eu falei, eu vou focar em raças japonesas. Até um dos passos futuros, um dos sonhos é introduzir alguma raça japonesa que não tenha no Brasil. Existem muitas raças japonesas que a gente não tem no Brasil ainda. Qual que é uma legal que você fala assim? Tem, o Shikoku já teve a introdução no Brasil, mas uma criadora de Minas. Isso eu não conheço. Mas ela não levou adiante. Só tinha uma criadora no Brasil, mas ela não levou adiante. Então seria uma reintrodução, né? Caso fosse trazer. Um que eu sou apaixonado, mas eu não sei se eu tenho ainda. Bonitinho esse Shikoku. Shikoku. Olha só, ele lembra muito, pra quem tá assistindo aí de casa, ele lembra muito o Shiba. É intermediário entre o Shiba e o Akita. Ele tá ali no meio, um pouco maior que o Shiba, um pouco menor que o Akita. Com uma pelagem meio lobo de ser. Sim, ele parece que é mais rústico, ele é mais primitivo ainda, exato. né? Uma outra raça que já teve no Brasil, no Rio, mas também já não tem mais criador, é o Tosa Inu. Mas esse eu não tenho coragem um dia ainda, que muita gente me alertou, falou, Lu, você... É loucura. Colhão pra pegar que o Akita é territorialista, mas o Tosa... E esse Tosa já lembra mais o Fila. Sim. Mas parrudão. Não é primitivo, lembra o Molosso, Molosso. Né? E é japonês também. Japonês também. Entendi. Tudo que é Inu... Essas duas raças já tiveram no Brasil, mas não tem mais. Se um dia eu conseguir trazer, vai ser uma reintrodução, né? Legal. Mas tem Kishu Inu, Hokkaido Inu, tem várias raças que a gente nunca teve. Todos assimilam um pouco ao Shiba, se você pegar ali, dá uma pesquisada, tipo o Hokkaido, parece um Shiba branquinho ali, quase. Pra quem não conhece, vai falar que é igual. Vai falar, não, mas é igual o Shiba. Não é, né? Não é. Então, tem respeita. Várias possibilidades ali que eu já pensei, já sonhei. Se eu tiver condições e for aumentando, né, eu vou ter mais Daqui a pouco você compra uma fazenda, monta um Malabô 2 aí começa a criar todos. Né? É outra coisa que eu digo, tipo, de eu ir aumentando as raças, né? Muita gente pergunta, Luciano, dá dinheiro criar os cães? Igual eu já comentei, depois que eu entrei nesse meio, eu vi que a maioria dos criadores criam por hobby, eles mais gastam do que eles ganham. Sim. São pessoas que têm dinheiro, criam por hobby, investem muito nas raças. Sim. Eu que não tenho, o que eu vou fazendo? Comecei com o Spitz japonês. Quando estava dando certo, comecei a investir no Akita. De 2018, 2021, investi nos Akitas. Começou a dar certo, investi no Shiba. Começou a dar certo, investi no Spinel. Top. Agora tem o Akita americano que talvez venha. Não vou investir parte financeira de adquirir, mas eu vou querer pôr numa exposição, que também é um gasto grande e tal. Enfim, tudo tem um gasto por trás. Sim. Então eu falo, tipo, pensando como empresa. Você fala, dá dinheiro? Eu falo para todo mundo, eu comecei em 2018 com 3. Já fazem 6 anos. E eu estou colocando dinheiro do bolso. Eu estou investindo. Hoje em dia eu estou com 4 raças. Eu tenho 25 cães ao todo. Somando as 4 raças, eu estou com 25 cães. Eu estou investindo. Sim. A hora que eu parar de investir,
eu vou ter um retorno. Vai ter retorno. Mas vale a pena como negócio? Eu falo, não sei, você quer gastar 150, 200 mil, 6 anos investindo, para no 7º, 8º ano você ter retorno? Se você for fazer uma criação séria, Sim. você vai ter retorno um dia. Claro. Mas não é imediato. A maioria que pensa, tipo, vou criar para ter retorno, ele acha que é imediato. Sim. Que dá, não, vou comprar um trio ali, vou só tirar ninhada e vender, você tem um retorno, mas não é o certo, né? Não é o legal. Exato. Porque tem que ter um estudo, tem que abrir linha de sangue, igual eu falei, você tem que, às vezes, importar um cachorro, você vai gastar 30, 40, 50 mil, é o limite, né? Depende do que você quer, uma importação pode custar 100 mil reais. Sim. Então, é bem isso mesmo, né? É o que eu falei, é muito longo prazo, muito longo prazo. Se você for pensar em negócio, tem que ser louco, tem que gostar muito. É pé no chão. Loucura. É pé no chão e cabeça pra cima, né? Luciano, meu querido, agora a gente vai para as nossas dinâmicazinhas. Pessoal que acompanhou até agora já aprendeu muito sobre as raças, sobre criação, também tirou algumas dúvidas. E agora é hora da gente poder brincar juntos aqui. Vocês aí de casa podem mandar nos comentários o que vocês acham das perguntas que a gente mandou aqui. Mito e verdade ou teste de conhecimento, e a gente consegue brincar junto, tá? Lembrando sempre, confira se você já está inscrito no canal, se você já deixou seu like, seu comentário, seu compartilhamento. Luciano, pega esses 2 botõezinhos aí, um deles, o vermelho, é mito, o amarelo é verdade, e você que vai me dizer o que você acha dessas perguntinhas que eu vou te fazer, beleza? Beleza, vermelho mito, amarelo verdade. Pode testar se quiser. Mito. E verdade lá. Verdade. Perfeito. Primeira perguntinha. O Shiba Inu é uma raça extremamente fácil de treinar devido à sua inteligência. Mito ou verdade? Verdade. Mito. São muito inteligentes. Sim, mas nem um pouco fáceis de treinar. Não. São Fala um bem pouquinho teimosos. Eles têm bastante energia, né? Eu falo, a primeira chibinha que eu peguei, eu tinha os Spitz, eu deixava solto dentro de casa, alguns fora. Ela com 3 meses, ela subia na minha cabeça, ela pulava a janela pro lado de fora, já comecei a ter que fechar a janela da casa. Sim. Então eles têm bastante energia ali e, tipo, tem que saber lidar, né? Tem que saber são treinar. Poderosos também. É engraçado que assim, eu percebo que o Shiba ele popularizou muito no mundo inteiro porque ele virou até um meme, né? Virou um cachorro super famoso pelos memes aí que foram feitos. Moeda Bitcoin, tem as moedinhas de jogo. Exato. Aí popularizou muito. Tudo que populariza muito acaba tendo um comprometimento na sua formação. Exato. Todo mundo quer criar, cria de qualquer jeito e tudo mais. Então hoje é muito comum chegar numa casa que a pessoa tá desesperada com o Shiba dela, porque não pode nem relar mais no cachorro que ele já vira mordendo. São muito reativos, né? Muito reativos. Exato. Bastante Shiba reativo. Mostra o dente, impressiona. Então assim, legal esse relato seu que você mesmo, apaixonado pela raça, criador da raça, também fala, eles são complicados. Sim. Adestramento desde cedo. Sim. O ideal, né? Precisa adestrar, sim. Top demais. Primeira perguntinha, mito. Bom, segunda pergunta. O Spaniel japonês, conhecido também como Shin, né? Japanese Shin, é uma raça muito sociável e afetuosa, que se dá bem com crianças e outros animais. Mito ou verdade? Verdade, para mim, uma das principais características da raça, eles são sensacionais. Igual eu falei, eu sempre busquei os primitivos. É a primeira raça que eu peguei para criar não primitivos, cães de companhia. E é apaixonante. Sim. Eu não sei como não caiu no gosto popular assim de todo mundo ter, igual o Cavalier da vida, um pequinês que teve no passado. Sim. Mas hoje em dia todos os criadores falam, quem procura é quem já teve um. Todo mundo que teve um Shin, teve um Spaniel japonês, vai procurar para ter outro, porque eles são realmente muito apaixonantes, muito apegados à família, são sensacionais. Sim. Tem um negócio que é importante, que assim, acho que o Spaniel, o Cavalier King, ele caiu muito nas graças das pessoas por conta de filme, né? Então a Dama e o Vagabundo jogou lá em cima, apesar da Disney falar que não é um... É um cocker, eles dizem. Cocker, né? Você olha, você vê o isso. Pelo amor de Deus, né? Mesma coisa que falar que o outro ali é um Irish Wolf Round, né? O Vagabundo. Sim. Mas, assim, não caiu na graça, acho que por conta disso. Mas a partir do momento que começarem a divulgar mais, e sair numa revista, e sair num filme, e sair numa novela, aí ferve, né? Sim. No Brasil, você falou que conhece, me deu branco o nome do My Little Shin, ela faz um trabalho sensacional com a raça, tem muitos cães importados da Rússia. Sim. Ela faz um trabalho maravilhoso. Mas eu falo a grande mídia. Sim. Uma coisa é o criador falar da raça, outra coisa é a grande mídia chegar lá e dar uma luz pra isso, né? Sim.
Boa. E eu até falo, né? Depois das histórias que a gente acaba vendo quando uma raça populariza, é até melhor que não popularize tanto, né? Assim. Fica um pouco mais restrita. Isso. Boa. Terceira e última pergunta, mito ou verdade? O Akita Inu é uma raça conhecida por sua lealdade e instinto protetor, sendo ideal para cães de proteção, cães de guarda e proteção. Mito ou verdade? Verdade. Top. Verdade. É um cão, eu já até relatei antes, né, em parte do podcast, que são excelentes guardiões, excelentes protetores. Sim. No padrão da raça, eles mudaram para cão de companhia. Não lembro se tirou o de guarda ou não, mas todo criador sabe, vai te relatar que são cães de guarda, guardiões excepcionais. Sim. E tem que ficar ligado com isso aí também. Também, se a pessoa está querendo pegar um cachorro de guarda, treine bem ele desde cedo também. O instinto vai falar alto? Vai. Mas se ele está precisando da função guarda, tem que treinar. Sim. Né? Assim como qualquer outro cão de guarda famoso aí, Pastor Belga Malinois, Rottweiler, se não treinar, não desenvolve tão bem. Certo? Com certeza. Vou deixar os botõezinhos de lado, pega a luzinha agora, que é o seguinte, você vai escrever a alternativa que você julga correto, pode escrever ela grandona aí na luzinha toda e aponta para essa câmera aqui, por favor. Primeira pergunta. Qual das seguintes características é mais associada ao Shiba Inu? A. Tamanho grande e pelagem longa. B. Temperamento independente e arisco, mas leal. C. Necessidade de exercícios intensivos e alto nível de energia. E D. Sociabilidade com outros animais e fácil treinamento. A, B, C ou D? Pode ser duas? Pode ser duas. Pra mim é B e C. B e C. Necessidade, boa, isso também é bom. Necessidade de exercícios intensivos e alto nível de energia e também temperamento independente e arisco, porém leal. Boa, muito bem. Acho que o principal ponto que a gente colocaria aqui seria o AB, né? Que é o temperamento independente, arisco e leal. Tá. Mas acho que a questão do exercício também pega bem, né? Aqui pra pagar? É embaixo ali, ó. Nesse botãozinho amarelo de baixo. Esse aqui? Ali, ó. Aqui? Isso. Aperta duas vezes aí já. Eu achei que tinha que... Boa. E eu sempre falo assim também, né? Acho que alto nível de energia é muito relativo, porque cada indivíduo vai ser dependente ali da sua realidade, né? Só que cachorro tem alto nível de energia comparado com nós humanos, né? Eu falo já quando alguém compra um filhote, né? Fala, o filhote tem muita energia, ia destruir a casa. O que eu costumo falar? Eu falo, se você é algum criador de qualquer raça, falar pra você, não, esse daqui não morde chinelo, não caga nada, eu já me preocupo, eu acho que o cachorro tá doente, o cachorro tem algum problema, não importa a raça. O filhote, ele tem energia pra gastar, o dente coça, ele vai pegar um chinelo, ele vai pegar uma meia, ele vai morder ponta do sofá. Pé da cadeira. Por isso tem que ser adestrado, desde pequeno. Sim. Boa. Aí você direciona pro que ele pode realmente destruir, né? Exato. Não deixa ele mesmo querer escolher o que ele vai destruir. Muito bem. Segunda perguntinha, o que distingue o Spaniel japonês de outras raças de cães pequenos? A. Sua pelagem curta e densa. B. Ele é muito independente e difícil de treinar. C. Ele possui um temperamento carinhoso e é muito sociável. E D. Sua... tá certo. Desculpa. E D. A sua origem está na China e não no Japão. A, B, C ou D? C de Xin. Ficou fácil, muito né? Inicial já. É isso aí, ele possui um temperamento carinhoso e é muito sociável. Top. Acho que o Xin, pelo que a Dani me contou, eu não conhecia essa história também lá do My Little Xin, é que ele é originário de várias outras raças, que inclusive o Cavalier King Charles. Eu não me aprofundei tanto, mas ela pra mim é uma referência. Falou, tá falado. Embaixo. Isso aí. Mas eu não me aprofundei tanto. Boa. Acho que o piquinês também tinha alguma coisa na história ali. Muito legal. Terceira e última perguntinha. Qual das características é mais comumente associada ao Akita? A. Tamanho pequeno e comportamento muito brincalhão. B. Alta sociabilidade com outros animais e crianças. C. Necessita de pouca atividade física. E D. Grande porte, forte e instinto protetivo. A, B, C ou D? D de Dakita. Errou inicial agora. Muito bem, é isso aí. D grande porte, forte e instinto protetivo. Muito bem.
deu pra dar uma esclarecida geral aí, né? Perfeito. Só faltou de falar um pouquinho mais do espírito japonês. Né? Não aprofundamos tanto. Não, eu falo nas perguntinhas aqui, perguntas. né? Ah, tá. Mas aí já fica até uma portinha pra gente poder convidar o Luciano mais vezes pra poder falar mais sobre o espírito japonês. O Instagram é Spitsnicron, é @Spitsnicron, que foi a primeira raça que eu voltei, quando no começo era só os Spitz, então ficou Spitsnicron. Muito legal, muito legal. E aí, pessoal, vocês que querem conhecer um pouquinho mais, até descobrir mais sobre os filhotes do Luciano, dá um toque aí nesse arrobinho aí e tá certo. Lu, para de finalizar, queria que você mandasse uma mensagem pro pessoal que assistiu esse episódio do começo ao fim, que curte o nosso bate-papo, curte a sua criação também. A câmera é toda sua, manda bala. Queria mais uma vez agradecer o convite, primeiramente, né? É uma honra, uma satisfação enorme estar aqui. E é o que a gente conversou já antes também, né? Tipo, vai ter o pet, estuda antes. Muitas pessoas começaram errado, agora a gente falou vários os criadores começam errado, né? Mas depois vamos corrigir os erros, não repetir os erros. Vai pegar um filhote, já procura um adestrador, já faz uma consultoria, já... Até legal fazer um jabá aqui, né? Todos os filhotes que o Luciano cria lá com muito carinho, com muito amor, vão para casa dos seus tutores, seus futuros tutores, com um voucher de consulta comportamental cortesia feito por mim. Perfeito. Aí 100% de aprovação. Boa, já ajuda um pouquinho mais até para essa primeira semana da chegada do filhote ser mais gostosa, ser mais saudável, não é? Exato. Boa. Tem uma coisa que eu falo para os clientes que é assim, infelizmente, não adianta nada você comprar um filhote saudável, fisiologicamente falando, anatomicamente falando, morfologicamente falando, e se na primeira semana de vida você já ferrar o comportamento dele. Porque é o que acontece, né? Curar um trauma é muito mais trabalhoso. É um psicólogo falando. Só nem eu. Nem o psicólogo. Mas assim, porque, cara, é muito comum. Vou dar um exemplo. O cachorro, ele sai lá do criador com vários comportamentos legais que ele já aprendeu com seus irmãos de ninhada e com a sua mãe, apesar do tempo curto de contato, né? Mas, na primeira semana, eles já desaprendem tudo e vão viver uma vida muito mais humana do que cachorro. O que já vai comprometer toda a vida desse filhote, infelizmente, né? Sim, com certeza. Boa. Lu, obrigado. Tamo junto. Espero ter você aqui mais vezes. Vamos poder passar mais cultura sobre esses cães maravilhosos, nipônicos, né? E lembrando que Nicron não tem nada a ver com japonês. Agora até eu aprendi essa. Mas tamo junto. Obrigado, viu? Valeu, obrigadão mais uma vez. Tamo junto. E pra você que assistiu esse episódio do começo ao fim, um muitíssimo obrigado. É você que faz total a diferença. Você que é realmente parceiro aqui da nossa matilha, certo? Confira mais uma vez se você ainda está inscrito ou se não é, se inscreve aí, faz essa parte dessa matilha. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo com seus amigos e, claro, me acompanha nas outras redes sociais também. Instagram, o próprio Spotify, que esse episódio também vai estar lá para quem prefere assistir por lá, beleza? E nas outras redes sociais também, mais abrangentes aí do mundo do digital e tudo mais. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!